estruturas, de parafuso, de tudo e mais um pouco, né, de CLT, de MLC, de produtos industrializados, acho que hoje é o que define o bom do ótimo arquiteto, que são os detalhes. Os detalhes é o que faz toda a diferença no projeto arquitetônico. E é isso que define uma obra e seu afinamento total com a engenharia, com a arquitetura, sabe? Tem muitos detalhes. Agora, a ideia minha nessa aula é exatamente mostrar para vocês como fazem, ou pelo menos vocês saem daqui com uma noção de como faz um detalhamento construtivo, sabe? Isso já faz toda a diferença no seu projeto, porque é isso que vai compatibilizar exatamente se vai ter um rasgo, se não vai ter um rasgo, se vai aparecer a chapa metálica, se não vai aparecer a chapa metálica, que tipo de parafuso. Bom, os parafusos vocês tiveram lá, vocês viram quantidade de parafusos, quantidade de conexões metálicas que a gente tem, né? Então, esse caderno que a Rewood tem, que a gente fez, por sinal, nesse semestre, quando a gente começou, assim, acho que em outubro do ano passado, e daí a gente começou a bolar, porque exatamente essas perguntas e essas dúvidas são que os arquitetos de hoje têm. Pô, como é que eu faço uma conexão metálica? Entendeu? Como que é uma conexão metálica? Como, sabe, são vários e vários arquitetos que solicitam isso para a gente, eles não entendem como que é uma conexão metálica. Então a gente tem hoje na Rewood, isso daqui provavelmente a gente vai divulgar mais, vocês vão ser os primeiros a receber esse tipo de material, ainda ele não está 100% completo, mas ele está 95% completo, tá? E eu já vou disponibilizar isso para vocês em PDF, que é o caderno de detalhamentos construtivos da nossa empresa. Tá? Através dele, o que a gente tenta? A gente tenta explicar para os arquitetos como é feita uma conexão metálica, e não somente para os arquitetos, para o pessoal do mercado entender o que é uma conexão metálica e por que é feita a conexão metálica. Veja que a conexão metálica é um dos pontos primordiais para que se tenha uma melhor esbeltez, para que se tenha um melhor aproveitamento, para que se tenha um melhor movimento ou a travabilidade da estrutura, né? E são todas conexões, por a gente não possuir conexões metálicas padrão no Brasil, todas as conexões metálicas são feitas projeto do projeto, calculado projeto do projeto, né? Então, para cada conexão, para cada projeto, a gente tem vários tipos de conexão metálica e cada tipo de conexão metálica é desenhado para cada projeto. Mas o que a gente está tentando fazer aqui é fazer um padrão de empresa, onde a gente tem alguns detalhes, os quais vão se encaixar dentro de qualquer projeto, né? Então a ideia desse caderno é exatamente isso. E a gente pegou em base as nossas obras. Então, através da nossa experiência com o mercado, através da nossa experiência de vivência de obra mesmo, de, sei lá, não sei quantas obras eu tenho, mas a gente pegou através das obras que a gente faz, a gente começou a bolar esses detalhes construtivos. Claro que eventualmente uma ou outra vai sair fora, né? Ou eventualmente uma ou outra você vai ter uma coisa diferente e especial. E assim, eu sempre falo pro pessoal que trabalha lá que esse é o legal da vida. Né? Não é? Se eu fosse produzir a mesma coisa sempre, eu não sei se eu me adaptaria, entendeu? O legal, que eu gosto de trabalhar, é que é uma coisa, todo dia a gente recebe uma coisa diferente do arquiteto, é uma coisa diferente, pensamento diferente. Porém, o importante é vocês terem as premissas que a gente passou em todas essas aulas de como expor a madeira, qual é o melhor jeito de trabalhar com a madeira, o melhor vão, a melhor produtividade do material, entender o material como a fibra é, como o que é um nó, que é tudo isso que vocês tiveram até hoje, para depois encaixar a conexão metálica, né? E saber desenhar em madeira, que esse é o objetivo de vocês, saber desenhar em madeira, né? Então, esse caderno construtivo a gente dividiu em fixação de estruturas de madeira, elementos de obra, coberturas, escadas, conexões e anexos. Tá? Então, aí a gente tem um detalhe da minha casa e a minha casa. Então, como se faz uma madeira, uma base de um pilar? Uma coisa mais simples que tem. Né? Por que, vamos começar primeiro, por que eu não coloco a madeira direto no solo? Quem pode me responder? Por que eu não coloco a madeira direto no solo? Exatamente. Porque ela vai ter umidade, ela vai pegar umidade, a madeira tende a ter uma vida útil muito menor, mesmo que ela for tratada. Você pode tratar a madeira até 25 kg de CCA por metro cúbico, de retenção por metro cúbico. Mesmo assim, ao longo da vida dela,
Cada vez mais você vai ter a umidade entrando, você vai fazer a casa do cupim, tudo escurinho, e ali vai dar problema. Se você for em decks, eu até devia ter separado essa foto, recentemente eu viajei, eu fui num deck de madeira, tudo madeiras roliças, e você vê ali aonde o mar bate, aonde ele está debaixo do mar, está perfeito, aonde está por cima está perfeito, aonde o mar bate, tira e põe água, aquilo acontece que a madeira seja ela, a madeira que for. A única diferença é o tempo que ela vai ficar lá. E o que a gente quer? A gente quer longevidade desse tipo de material. Então, a gente faz o quê? Tira ela do solo. E como que a gente tira ela do solo? A gente eleva ela no nível onde a gente tem que analisar o projeto que a gente está fazendo, o que ela vai ser feita, aonde ela vai ser colocada, e a gente coloca uma chapa metálica em gás. Tá? E o que é uma chapa metálica? Nosso padrão de chapa metálica é esse daqui. Então a gente tem um V, a gente não usa ele por inteiro, a gente coloca um V simplesmente. Por que, poxa, Calil, mas aqui não tem, aqui eu não vou ver a chapa metálica, não vai ver. Por que a ideia do V metálico? Para que a água, quando a água bata no pilar, ela desce, ela não entra entre a madeira e a metálica. Então, o que é aquele negócio que eu falei para vocês sempre? O problema é o acúmulo de água nas estruturas de madeira. Então, quando você desenha com madeira, a primeira coisa que você pensa é, vai acumular água. E o acúmulo de água é o problema na madeira. Então, aqui vocês têm uma base metálica. Essa é uma base metálica padrão. Você pode usar para 16, para 20, para 22. O prédio é praticamente isso daqui. Só que essa daí eu fiz uma chapa maior, e mesmo assim ela não vai até o final. É uma chapa maior, tá? E uma chapa bem espessa. Tá? No prédio a gente está usando uma chapa de 1.6 e normalmente a gente usa de 0.6. Tá? Então aqui a gente tem os parabolts. Isso daqui pode ser parabolt, isso aqui pode ser barra roscada de compound. É simplesmente um parafuso, o qual ele entra no concreto e te garante que essa chapa metálica não vai movimentar na sapata. Outra coisa, concreto. Estruturas de madeira, por ela ser 5 vezes mais leve que o concreto, não necessariamente você precisa ter uma fundação super pesada. Então, a gente faz ou sapato de concreto, ou a gente faz simplesmente o radier. Tá? Aí a gente tem a chapa metálica, você vê aqui a peça metálica entrando, tá? A gente usa uma moela, e daí aqui tem os parafusos que eu até especifiquei aqui, os parafusos da autoblast. Tá? Os parafusos da autoblast quais podem ser? Gente, tem N parafusos, vocês viram os N parafusos, e por exemplo, nessa chapa metálica aqui, você vê que não tem furo. Você lembra que na aula passada, o Renan falou que tem os parafusos que passam direto na chapa metálica e direto na madeira? E um lado fica totalmente sem vista de parafuso? É exatamente essa solução. Tá? Então você tem a chapa metálica entrando, mas daí você fala, poxa, Calil, mas na minha estrutura eu vou ver esses parabolts? Você entendeu? Não. Aqui tem todo tipo de acabamento. Então você tem aqui, ó, sapata de concreto, um enchimento, tá? Você tem a argamassa, a laje, o piso acabado, tá? E você tem o pilar de madeira laminada colada com a chapa metálica. Tá? Isso daqui é uma conexão básica, é a primeira conexão de madeira laminada colada que a gente fez. E daí no final, o que você vai ver? Isso daqui fechado. O que a gente especifica? Tá? Claro que muitas das coisas que está escrito aqui não é exatamente o que eu vou falar, porque isso aqui não está revisado. Então, por exemplo, aqui, ó, para áreas internas. O que tem área interna? Pô, sempre vai ter, você tem que pensar o que a pessoa vai fazer na área interna. Você tem um azulejo, você tem um tipo de acabamento, você vai querer limpar a sua casa. Quando limpar a sua casa, você vai passar uma água e eventualmente aquela água vai parar no pilar de madeira, né? Então, o que a gente faz? A gente levanta. E aqui está 1 centímetro, mas eu recomendo sempre a 1,5 centímetros só. Do piso acabado. Tá? Do piso acabado. Lembra, gente, a sua chapa metálica não vai pisar no piso acabado. Sua chapa metálica vai na sapata de concreto. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Não. Tá? Então isso daqui é para interno, 1,5 centímetros. Interno. Para externo, a gente faz um pouquinho mais alto. A gente recomenda aqui 5 centímetros. É a mesma coisa, tá? A gente tem o pilar de madeira laminada colada, a gente tem o piso acabado, a laje, tá? A argamassa, o enchimento
e a sapata de concreto. Então aqui a gente tem, por exemplo, 4 parafusos. Eu já tive ligação de pilar, tem 16 parafusos. Tá? Então, mas o legal é que assim, existem os parafusos, claro, que tem lá no prédio é o pino metálico, então a chapa metálica já vem com os furos e o pino metálico tem que bater certinho. E também tem esses que são mais fáceis aqui, que são os que passam por dentro. Mas fala assim, pô, Calil, por que você não usou o parafuso que simplesmente vara a chapa metálica e vara o pino metálico? Porque depende a reação. O pino metálico que eu estou usando lá no prédio é de 16. Dessa grossura aqui, são 4 por pé. Enquanto aqui é um parafuso bem fininho, bem pequenininho. Né? Se eu utilizasse, eu fiz o estudo, isso daqui, para usar esse parafuso lá no prédio. Para cada 4 pinos metálicos, eu ia utilizar quase 26 parafusos de octocranes. E isso daí não encarreta só nisso daqui, encarreta também tempo de obra, que é o mais importante do que isso daqui. A nossa visão da nossa empresa é sempre o menor tempo em obra. Então a solução que você adota é sempre tentando ser mais rápida. E isso que foi também que o Renan falou. O Renan falou que o grande challenge da Rotoblas é o tempo de obra. E é isso que é, na verdade, que a gente mais preza por. Tá? Então aqui você tem o corte, tá? Aqui você tem o corte do pilar, do parafuso autoperfurante, da chapa metálica, tá? O piso acabado, a laje de contrapiso, a argamassa, o chumbador, tá? O enchimento, a sapata de concreto. Ó, espaçamento 5 centímetros, área externa, tá? Espaçamento de 1,5 centímetros, área interna. Por que 1,5 centímetros interno? Porque 5 centímetros externo. Porque externo você tem mais incidência de chuva lateral e daí pode causar um acúmulo de água maior. Tá? Calil, existe também alguma, tipo, tem o pilar, aí tem a chapa metálica, e tem a tendência da tensão superficial da água é acabar entrando. Isso. Existe um dente, alguma coisa que vocês... Exatamente. Posso desenhar aqui? Claro. Exatamente isso que eu falei da chapa metálica. Então a chapa metálica, essa aqui é a base, tá? Essa aqui é a chapa metálica e aqui a gente tem os chumbadores, tá? O pilar de madeira laminada colada, a gente parte daqui, ó. Para que quando a água vier, ela vem, bata aqui, vem aqui, meio que faça uma pingadeira e ela vem pra cá. Acho que isso, foi até bom perguntar, porque acho que isso não está bem explícito nesse corte aqui, entendeu? E é isso que a gente faz. Por isso que é triangular. Hã? Por isso que é triangular. Exatamente. E o triangular também ajuda nisso. Só que tem muito, por exemplo, no prédio, é muito grande a carga. Eu não consigo chegar simplesmente no triângulo. Então a gente tem que aumentar e a solução que a gente adotou foi essa daqui. Tá? Chapa metálica é como se fosse. E aqui você tem os parafusos. Isso é um detalhe de pilar. É a primeira ligação, sim, do primórdios. Tá? Aqui ele já parte para um acabamento entre parede e madeira. Gente, madeira não atrapalha, vocês sabem disso. Né? A madeira ela expande, depende da chuva ela abre, ela vai para cima, para baixo. Né? Enquanto o concreto não. É uma área, é um material ao qual ela é bem estável, independente da temperatura. Né? Ela não é o suficiente para dilatar. Mas eu falo para vocês que existem casas a quais você sabe aquelas casas de roliça, né? Que você tem a parede chegando na madeira e o pilar ela consegue quebrar a parede de concreto. A madeira consegue quebrar a parede de concreto. E as trincas, elas não param. A madeira, ela trabalha. Ali você vai ter uma fresta, ali você vai ter vários problemas. Ali vai ter lugar para bicho, ali vai ter entrar ar, N coisas. Né? Até a água vai entrar. Então aqui a gente tem um detalhe, como se faz uma parede externa com um pilar. Então aqui a gente tem um detalhe de chapa metálica no corte. Tá? Aqui a gente tem ainda
um detalhe onde a área interna a varanda ou garagem, a área externa, tá vendo? A área externa a gente tem 1 centímetro e aqui a gente tem 5 centímetros, tá? Porque aqui está externo, tá ao contrário. Tá? Então aqui a gente tem 5 centímetros, eu vou pedir até para você, se puder anotar as coisas para mim, isso vai ajudar muito. 5 centímetros da área externa e sempre 1 centímetro na área interna. Tá? Essa parte da chapa vertical, Sim. ela tem o largura inteiro do pilar de madeira daí ou ele costuma ser Qual? menor? Aqui tá, a chapa que está vertical. Sim. Ela tem Boa pergunta também. Você pode ter inteiro. Vamos fazer um corte aqui. Ela pode ser totalmente. Aqui está o pilar, tá? Aqui está a chapa metálica. Aqui, e você olhando de frente, ela pode ser aqui ou ela pode ser aqui, tá? Normalmente é assim, tá? É isso daqui. E quando você olha na lateral, eu vou mostrar a foto. E quando você olha na lateral, você vê a chapa metálica, tá? Ou você pode optar por pôr um filete de madeira e dar um acabamento. Hoje a gente tem como padrão na nossa empresa a chapa sendo menor que o pilar, mesmo que ela seja mais comprida, tá? Com um filete de madeira para dar o acabamento. Isso quando é área interna. Quando é área externa, eu não coloco filete. Por quê? Cavilha, filete, qualquer enxerto que você colocar na área externa, a madeira vai trabalhar, o seu outro filete vai trabalhar em diferente um do outro e ele vai soltar. Então o cliente vai ligar a cada 6 meses para você. Entendeu? Eu estava pensando o seguinte, quando tem essa parte, tem esse espaço de 1,5 cm ou de 5 centímetros, como é que fica o acabamento disso para não ter buraco ali, tá? Basicamente a parte interna. Aqui? Aqui? Isso, nas lateraisinhas ali. Ou aqui na lateral? Não, assim, tem aqui o pilar aqui, tem aqui essa parte vertical que conecta aqui com a base, essas lateraisinhas é onde não tem a parte metálica. Você pode me mostrar? Aqui? Desculpa. Então, você falou que aqui, ó, ele está aqui certinho com o pilar. Uhum. Se for menor, Não, ele está assim. a parte de baixo ele é A maior. parte de baixo é sempre menor. Isso, exatamente. Ele faz o acabamento. Isso, exatamente. Então, como eu estava falando da parede e da madeira, é muito importante, porque assim, o material, lembra da primeira aula que eu falei, o material do futuro só é do futuro se ele conseguir se compatibilizar entre os outros materiais, né? Porque sempre um material é melhor que o outro, depende de onde você colocar. Isso é muito importante você saber como um material conversa com o outro. E o único jeito de você saber como um material conversa com o outro é entendendo os seus materiais que vocês estão utilizando. A madeira, vocês sabem que ela expande, que ela trabalha. É um material normal, é um material natural, né? Então, como é que você faz entre uma parede de concreto e um pilar se conversarem? Entendeu? A gente coloca um elemento de dilatação. Esse elemento de dilatação ele pode ser uma espuma, ele pode ser N coisas. Tá? Normalmente a gente utiliza uma espuma, ela é aquela autoexpansível, expansível. Tá? Então você passa a espuma, você põe a parede e você faz um fechamento entre o pilar e a parede. Tá? Esse fechamento ele precisa ser ou não precisa ser? Depende muito como o arquiteto quer. Muitas das vezes a gente deixa, se vocês pegarem obras do Isai, o Isai sempre deixa um espaçamento entre a parede e o batente. Sabe? Então, é isso que eu falo para vocês, são detalhes que fazem toda a diferença. Entre numa obra do Márcio Kogan, você vê os detalhes que eles têm entre elementos. É isso que define um elemento, começa um elemento e termina outro elemento. Tá? E vocês têm que saber como eles se comportam, como eles se trabalham, porque é isso que define um arquiteto. É controlar os materiais no qual eles estão colocando em obra e saber detalhar isso ao ponto que isso não chegue na obra para resolver em loco. Tá? Isso é a diferença entre o grande arquiteto. Ele põe no projeto exatamente, ó, isso daqui é madeira, isso daqui é parede, e a dilatação entre eles vai acontecer dessa forma. Mas não estou falando para vocês que vocês têm que saber isso de cabeça. Mas vocês têm que prever isso que vai acontecer e entrar em contato com o seu fornecedor, entrar em contato com quem vai fazer, executar isso, porque eles possivelmente vão saber, e se eles não souberem, eles vão
desenvolver alguma coisa para que isso aconteça. O que não pode acontecer é simplesmente deixar uma parede junto com um pilar de madeira e esperar que ele se comporte por igual. Então aqui a gente tem a parede externa, o elemento de dilatação e a mesma coisa. Ó, aqui até tem um elemento de argamassa. Então, por exemplo, se você não quiser ver a chapa metálica em T inferior e simplesmente tampar com a argamassa, sempre deixando o pilar um pouco livre do solo, é perfeito, tá? E a sapata de concreto. Então, aqui de novo, sapata de concreto, enchimento, chumbador, chapa metálica, o espaçamento, tá? O espaçamento aqui é 1 centímetro, esse é 5 centímetros, então área externa 5 centímetros, pilar de madeira laminada colada e área seca, tá? E deu uma dúvida? Como faz uma conexão? Então, lembrando, pé de pilar interno 1,5 centímetros, pé de pilar externo 5 centímetros. A mesma coisa acontece quando você faz uma conexão viga-pilar. Tá? Aqui vocês têm o pilar e aqui vocês têm a viga. Tá? A chapa metálica, a gente chama essa chapa metálica uma chapa T. Tá? Ela é simplesmente uma chapa T. Então a gente tem uma chapa metálica, ela tem de tamanhos diferentes. Vocês viram o Renan falando que tem chapas de alumínio, né, que são assim as top do mercado, são super leves e é o que a gente está tentando implementar, mas hoje a gente usa de aço galvanizado a fogo para garantir a estrutura. Então aqui você tem o pilar, você tem, não sei se vocês conseguem ler, eu gosto de ler, mas vocês têm os parafusos auto-tarrachantes, tá? A chapa T e aqui os parafusos normalmente. Normalmente esse daqui, se vocês forem ver, é um HBS, então é aqueles parafusos que trabalham a cisalhamento, aquele que tem metade rosca e metade liso, tá? E esses daqui já são os parafusos, os VGZ, que são aqueles que entram com a ponta de vidia sem fazer o pré-furo, tá? Independente se fazer o pré-furo ou não fizer o pré-furo, aonde você posiciona os parafusos é muito importante, isso é um detalhe. Então, por exemplo, se você der para qualquer pessoa para montar a estrutura, ele nunca vai pôr um parafuso assim, 1, 2, 3, 4. Vai pôr jogado do jeito que é, entendeu? Então, assim, até como o desenho do parafuso é importante, entendeu? O arquiteto chega até nesse nível. Qual é o desenho que você vai fazer? Quais são os possíveis desenhos que eu posso fazer com um parafuso? Você chega num pilar de 16 parafusos, 16 parafusos, então vocês podem desenhar o jeito do parafuso e ver se analisar se realmente é isso que vocês estão querendo, tá? Então aqui vocês têm a chapa T, o pilar está colocado, você entra com a chapa T, entra com os parafusos, a chapa metálica fica fixada. Entra com a viga tem esse rasgo, tá? Isso também é usinagem. Outro ponto, essa chapa T tem 0,6 tem 6 milímetros de espessura, tá? A gente faz um rebaixo na viga para essa chapa encaixar dentro da viga, de forma que quando você olhar, essa chapa está interna à viga, tá? E depois sai a chapa T e você entra com os parafusos desse sentido, tá? E tem um rasgo aqui na viga de entrada, tá? Esse rasgo é tipo 1 milímetro a mais do que o... Não. Sabe por que eles têm 6 milímetros? Porque a motosserra tem 6 milímetros. Não, isso é o... E a chapa... então eles têm a mesma espessura, a chapa e o... Porque a madeira é flexível. Entendeu? Não tem muito encaixe. Normalmente a serra 6 milímetros, então a chapa tem 6 milímetros. Entendeu? Quando você tem uma chapa maior que isso, a gente podia até calcular para 4 milímetros, mas o mínimo de norma é 5 milímetros, se não me engano. Então a gente faz com 6 milímetros, né? E quando é uma chapa maior, a gente passa 2 vezes. Existem alguns equipamentos que a gente utiliza, tipo um tira-tábua, alguma coisa assim, que te dá toda essa garantia de entrar e tirar. Tá? Também, área interna e área externa. Tá? Então você tem a ligação pilar-viga, onde você tem um encaixe perfeito. Quando eu faço encaixe perfeito, é que a viga e o pilar estão completamente fechados. Tá? E para a área externa, a gente recomenda um espaçamento de 2 centímetros. Para quê de novo? Por causa do acúmulo de água. Para não ter acúmulo de água. Se você colocar ele
um do lado do outro, aqui vai acumular água, vai começar a penetrar. Quando você tem um espaçamento, você fala, mas Calil, está entrando água, mas entra ar também. E o ar seca a água. Que é isso que é importante. Então aqui você tem o pilar, os parafusos, cantoneira metálica, o T metálico, e aqui a gente deixa o espaçamento. Tá? Alguma pergunta aí? Se vocês quiserem. Vamos lá. Entre viga primária e viga secundária. Como se faz uma conexão entre viga primária e viga secundária. Tá? A gente pode fazer de dois jeitos. Uma viga primária passando por cima, passando por baixo da viga secundária. Tá? A gente simplesmente coloca 2 parafusos autobrocantes em cima, bem simples. Ou também a gente pode fazer ela interna a outra, quando se encaixa uma na outra. Quando que você faz isso? Para barroteamento. Tá? Barroteamento, não viga principal. Barroteamento. A viga principal você vai utilizar essa ligação aqui. Para barroteamento você vai utilizar essa ligação aqui. Tá? Barroteamento você lembra, vocês têm o esqueleto principal e o barroteamento aqui interno no esqueleto principal. Tá? Você pode fazer tanto ela passando, como ela também entrando uma das peças na outra. Qual que é a diferença? Essa daqui, dependendo do vão que você tem, você pode triapoiar. Naquela tabela que eu passei para vocês, se vocês fizerem os cálculos, o triapoio, a viga fica menor do que a viga biapoiada. Tinha um projeto, acho que era seu, um projeto que estava tudo grosso, porque as peças eram tudo biapoiadas. Se você triapoiar, não, se ela triapoiar as peças, você consegue uma seção menor nessa ligação aqui. Se você faz essa ligação aqui, qual o problema daqui? Você tem um aumento. Você tem que transmitir esse esforço para lá, 100%. O que a gente faz? Você faz um engaste. Tá? Normalmente a gente faz um rabo de andorinha. Vocês sabem? Quem sabe o que é um rabo de andorinha? Rabo de andorinha é um encaixe japonês. Acho que é japonês, não sei, professora. Não sei. Eu não sei a origem. Hã? Eu não sei a origem, mas é um encaixe típico de marcenaria. Isso. Né? Só que a gente faz estrutural. Produção de móveis e tal. Esse encaixe aqui. Por que a gente faz esse encaixe aqui? Eu estou vendo por cima, tá, gente? Estou vendo por cima. Por que a gente faz encaixe assim? Não é simplesmente porque... Esse encaixe, na verdade, a primeira vez que a gente fez por estética. Por quê? Não só por estética, mas também por melhor trabalhabilidade em obra. O montador vem, ele consegue colocar lá a peça, descansar ela e passar os parafusos. Você pode simplesmente fazer um rasgo, um corte seco, colocar as duas peças e passar o parafuso que não, Renan mostrou. Eu acho que até foi você que perguntou. Esteticamente, assim fica muito melhor. Você consegue ver a viga encaixando dentro dela. E o rabo de andorinha te garante a estabilidade lateral. Então ela encaixa tudo perfeito. Tá? Tinha uma máquina que a gente comprou, o Renan mostrou, que ela inclusive tinha esse dovetail nela que encaixava também da viga. Isso, exatamente. O metálico, aquele encaixe metálico que vocês ficaram brincando lá, que um encaixe no outro, dá um rabo de andorinha, só que a gente faz a madeira. Tá? Então tá aqui, ó. E daí você passa 2 parafusos 45 graus. Tá? Barroteamento. Então aqui você tem o viga, o entalhe de rabo de andorinha, tá? O barrote MLC e o parafuso. Aqui até ele desenhou o rabo de andorinha aqui, ó. Como você faz a viga principal no pilar? Então, vocês viram a sapata, vocês viram a chapa T, e daí o pilar vai ter uma viga principal que passa por cima. Tá? Lembrando que a gente sempre preza, isso é importante falar, lembrando que a gente sempre preza pelas conexões internas, apesar de eu gostar muito das conexões, do desenho das conexões, a gente preza pela conexão interna para dar não só valor para o material, mas também as pessoas falam, pô, não é legal essas conexões externas, é legal também acho. Só que quando pega fogo uma estrutura, a primeira coisa que cai é a estrutura metálica. Tá? Quando ela está totalmente interna, ela é a última a pegar fogo. Tá? Então a estrutura, o tempo de evacuação da estrutura é muito maior numa estrutura que é totalmente com as conexões internas do que as externas. Tá? Então aqui você tem o pilar e a viga passando. Tá? Como você faz uma conexão entre pilar e viga passando? Então você tem essa chapa metálica. Tá? Essa chapa metálica eu coloco 4 parafusos em cima e 4 parafusos embaixo e coloco ainda uma lingueta de separar uma da outra. Por que você coloca essa lingueta de separar uma da outra?
Você imagina na montagem, se ela não tivesse essa lingueta, você coloca essa viga em cima, ela vai tentar entrar na madeira e vai tentar abrir o pilar, dependendo da força, dependendo do quanto bruto que ela é. Entendeu? Então são coisas que a gente toma cuidado. Outra coisa que vocês podem perceber são detalhes. Olha aqui em cima, gente. A chapa cortada, tem uma orelhinha. Essa orelhinha aqui, esse rasgo interno na madeira, ela é feita com um equipamento que parece uma motosserra, mas ela entra por cima. Então, imagine uma motosserra, ela entra por cima da madeira. Quando você faz esse corte, lembrando que a motosserra ele tem esse desenho aqui, ó. A motosserra não é quadrada, a motosserra é assim, ó. Então quando ela faz esse corte, ela tem que acompanhar a linguetinha. Então são pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando você está falando. Aqui não, porque aqui você entra com a motosserra ou com a serra nesse sentido aqui, você faz o corte. Nesse daqui você entra com ele aqui, porque você não vai ter o encaixe dele. Então a gente faz a linguetinha. Outra coisa, aqui, muitas vezes eu também coloco a lingueta cortada nas pontas. No prédio eu coloquei as linguetas cortadas nas pontas. Por quê? Porque quando você está na obra, você pega uma peça dessa, para se cortar é muito fácil. E evita as pontas. Tá? Então, normalmente eu tenho cuidado de cortar as linguetinhas, só para ter certeza que as pessoas não vão se cortar, se machucar dentro de obra. Essas linguetas são cortadas em fábrica, assim, no processo de produção delas, ou elas são produzidas e depois são cortadas? Não, ela, por exemplo, uma lingueta dessa, como é que você produz? Você primeiro produz essa lingueta, depois produz a outra lingueta, faz os furos, bota uma em cima da outra e solta. Depois vai para a galvanização. Sabe o que é galvanização? Ninguém sabe o que é galvanização? A gente pergunta. É um banho. É um banho, exatamente, tá? A fogo. O que garante, faz uma camada, que ela fica prateada, tipo um cromado, entendeu? Mas não é cromado, é galvanização a fogo. Faz uma camada externa para que aquilo proteja do ataque salino, tá? Da estrutura, porque ela garanta mais tempo de vida. Lembre-se que a madeira não precisa disso, né? É de madeira. Conexão de tirante metálico, tá? Como é que eu faço um tirante metálico? Então, quando você precisa de uma estabilidade lateral, você utiliza um tirante metálico. Então a gente tem aqui a barra lisa, tá? E a gente tem um esticador, tá? Tem um conector, certo? E você tem aqui uma arruela, um parafuso, ele colocou um parafuso, mas também pode ser simplesmente um encaixe, mas a gente normalmente coloca um parafuso, e o conector. Então é uma chapa reta, a qual vem um parafuso, encaixa nesse outro elemento e ele te dá essa mobilidade. Essa mobilidade é importante, você precisa ter essa mobilidade. Lembrando que a estrutura inteira ela movimenta, ela não tem que parar de movimentar. Você deixa uma coisa rígida é ruim. O sismo, os prédios de madeira, vocês viram os vídeos, o prédio de madeira só fica em pé porque ele consegue absorver, porque ele consegue se movimentar, o concreto não consegue se movimentar. Entendeu? Então aqui você tem a barra, você tem o esticador. Então assim, por que o esticador? Eventualmente, só ele vai movimentar e eventualmente vocês vão ter que apertar. Como qualquer outro tipo de estrutura. Tá? Então você tem aí o esticador e aí você tem os parafusos autoperfurantes. Então uma chapa metálica, um encaixe, um parafuso, uma barra, chega um esticador no meio e simplesmente você rosqueia ele. Essa conexão que está entrando no pilar mesmo, que é para fazer, né, a interface entre o conector do tirante e o pilar, ele precisa necessariamente ser desse jeito, com 6 parafusos, uma placa grandona, Não. ou tem como esconder isso de algum jeito? Mas normalmente quando você usa um tirante metálico, a obra não é pequena. Entendeu? Então o esforço é grande. E normalmente quando o esforço é grande, a gente utiliza... Aí tá até exagerado, 2, 3, 4, 5, 6, tem 12 parafusos. Né? 10 parafusos. Tá? Mas aí tá exagerado, mas... É que assim, depende também, Caio, por exemplo, o diâmetro. Entendeu? Diâmetro do parafuso, nem falei pra vocês. Eu posso usar 24 desse, eu posso usar 4 desse. Entendeu? Também depende do tamanho, da largura do pilar. Pô, se a largura do pilar for muito grande, eu posso usar uma chapa maior e 4 parafusos. Se for muito pequeno, eu tenho que me estender e usar parafuso o suficiente para garantir a estrutura. Entendeu? Esse aqui é um exemplo, mas é um exemplo assim, se chegasse
Projeto assim, com esse nível de detalhe, meu, era outro mundo, entendeu? Era outro mundo. Para vocês entenderem realmente como é que funciona, tá? Essa daqui é uma outra obra da... Eu depois, no final da aula, se eu tiver tempo, se for escrever esse caderno, eu quero passear nas obras que eu fiz. Então vai ser legal para vocês darem uma olhada no detalhe, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver a chapa metálica, tá? Aqui você pode ver, por exemplo, que a gente colocou uma manta para que se era no segundo andar, a gente colocou essa manta, até o Renan comentou da manta, né? Tá. Então, como você faz um segundo pavimento, tá? Você tem aqui o revestimento, você tem aqui o elemento de dilatação, tá? Dos dois lados, tá? Aqui no caso ele desenhou esse pretinho mais por causa daquela manta de absorção ou a manta de DB, tá? Você tem a viga de madeira laminada colada, aqui você já consegue enxergar a chapa T interna a ela, tá? Se ela é segundo pavimento, ela não está na área externa, tá? Então ela é junta, tá? Aqui você tem então o assoalho de madeira, vamos supor assim, um assoalho de madeira, tá? Você tem aqui, ó, o barroteamento menor, tá? Depois você tem a placa wall e o barroteamento final. Então, você tem dois tipos de barroteamento, tá? Então vamos de baixo para cima, vou de baixo para cima. Então aqui você tem wood frame, steel frame, o que vocês quiserem. Vocês podem pôr a manta de DB ou não colocar a manta de DB, o importante é você ter um material a qual se expande junto com ela, ou simplesmente fazer de wood frame. Wood frame você não precisa, porque ele se comporta tudo por igual, tá certo? Aí você tem aqui o barroteamento, entre elas, o esqueleto principal, o barroteamento, tá? Esse barroteamento ele pode ser conectado daquele tipo de conexão que eu mostrei para vocês com parafuso simplesmente, e essa conexão aqui vai ser com chapa T, tá? Você tem o madwall, que eu trouxe aqui para vocês já, você tem uma camada cimentícia em cima e embaixo, tá? Depois você tem um outro barroteamento, que é o barroteamento de deck, tá? Ou de assoalho, se quiser pôr um assoalho de madeira. Ou se não, assim, falar, ah, Calil, mas eu não quero fazer assoalho, eu quero fazer com concreto. Ok, a gente coloca uma manta aqui que garante a impermeabilização do material e coloca um concreto em cima de 5 centímetros. Tá? E depois você tem um acabamento, um arremate final de madeira. Estou falando muito rápido? Não? Senão a gente não termina isso aqui. Ó, olha que legal aqui, ó, detalhe, o bit. Isso aí é para você não ver exatamente o material trabalhando com o outro. Onde cria 30. Exatamente. Eu fiz, se vocês forem na Casa Cor esse ano, eu tenho 2 trabalhos na Casa Cor expostos, e um é do Lucas Takawaka, ele fez um banheiro. Vocês entraram na Casa Cor, do lado esquerdo, tem um banheiro que eu fiz em madeira laminada colada. O arquiteto não teve o cuidado de colocar esse bit aqui, quando colocou um em cima do outro, uma que a parede estava torta. Então um fala o outro. E a madeira laminada não tem como estar torta, então a parede estava torta. Aqui o que a gente fez? A gente colocou um bit. Então aí o bit matou a parede. Bit é uma linha afundada, né? É um recesso. Gente, isso é princípio básico de detalhamento. Eu sempre falo para vocês, nunca colocar 2 materiais diferentes no mesmo plano continuamente. Porque, inclusive, se você for pintar, por exemplo, aquela parede de baixo, você vai manchar. Não tem fita crepe que faça milagre. Não. Mas com essa fenda, você já cria a separação necessária para que os materiais não se misturem e também que não crie uma trinca. Exatamente. Gente, eu sei que assim, nem eu tive a oportunidade, mas muitas de vocês também não vai ter a oportunidade de visitar ou ficar num hotel Fazano. Todos os hotéis Fazano são feitos por design. Mas se vocês entrarem dentro do hotel Fazano, mesmo na recepção, irem no banheiro, vocês veem exatamente esses detalhes, são assim, bem mostrados. Sabe, são bem mostrados. Você vê que o batente da porta, ele sai da porta. Sabe, é uma coisa, ele dá essa continuidade para não ter exatamente esses problemas. É assim, e são esses detalhes que fazem toda a diferença quando se faz um projeto arquitetônico. Porque a outra alternativa, ao invés de criar o bit, né, você sai do outro. Você coloca num plano mais para frente, Exatamente. mais para trás. Aí você também já criou esse distanciamento necessário para não criar aquela fresta. A resposta técnica, né, a solução técnica para o problema é essencialmente a mesma, mas a forma de fazer isso é que varia e isso vai... Cada arquiteto, e essa é a assinatura. Isso é a sua assinatura. Tá?
Aqui vocês podem ver o corte. Você tem o barrote, a placa wall, o barroteamento e o assoalho de madeira e o arremate final de laje. Uma dúvida? Esse corte, esse espaçamento que tem a alvenaria ali, e o revestimento ali, essa entradinha, é isso que você está falando? Isso, o bit. Isso aqui é o bit, ó, gente. Esse aqui, ó. É. Esse cortezinho aqui, ó. Esse é o bit. Em inglês se chama reveal. R-E-V-E-A-L. Reveal. Mas o problema é que em português a gente não tem nem o vocabulário de detalhamento que deveria ter. Sabe- Falta a palavra. Sabe como que as pessoas iriam chamar isso normalmente? É um friso. Presta. É um friso, é uma fresta. É um friso, Tipo, não é um friso, é outra coisa. Bit. É um bit. Exatamente. É um bit. Tá? Aí quando eu tenho um pilar no meio. Então aqui você tem. Ó. Alvenaria wood frame e steel frame. Tem o pilar, tá? O pilar ele é passante. Você tem a viga principal, os barroteamentos, tá? E aqui você tem, então, vou começar de baixo para cima, o painel wall, tá? O sarrafo. Você pode colocar também, aqui linda dele, ele colocou um isolante acústico, o meu amigo ali, um isolante acústico, tá? E você pode pôr o assoalho de madeira, tá? Então, entre aquele barroteamento, aqui também vocês podem colocar. Entre o barroteamento, você pode pôr um isolante acústico. Então, vocês podem utilizar uma silent floor, por exemplo, que o Renan falou. Tá? Isolante acústico. Então, aqui você tem um assoalho de madeira, um sarrafo, um isolante acústico, um painel wall e o barrote. Tá? Fala, gente, puxa, mas como é que eu faço com esse CLT? Gente, é a mesma coisa. Desde o barroteamento você tem o CLT. Tá? Banheiro. Como eu faço? Pode falar. Painel wall. O painel wall ele é composto de 3 camadas, tá? A primeira camada ele tem uma camada cimentícia em cima, depois ele tem uma camada sarrafeada de madeira embaixo e depois ele tem uma outra camada cimentícia embaixo. Foi utilizado, por exemplo, no projeto da Micasa, tá? E ele tem painéis de 40 milímetros, tá? Também tem menores, normalmente eu utilizo de 40 milímetros, também utilizei na 23 Sul, tá? Depois até seria legal se eu passasse nas obras para vocês verem, porque da primeira apresentação que eu mostrei para vocês até agora, acho que vocês têm outra visão já da estrutura, né? E ele aguenta em torno de 500 a 700 quilos por metro quadrado. Nossa, ele é super resistente. Pode usar na horizontal ou na vertical. Exatamente. E na vertical, como parede, é interessante que você pode usar ele já como acabamento, como se fosse uma parede de concreto. Ou você pode aplicar uma pintura, uma textura. Foi isso que você falou pra gente. Esse é o parede que vocês usaram. Na parede, até, professora, eu utilizo o mais fino, porque o Madwall é muito caro. Então, para piso, ele funciona muito bem. Para parede, eu utilizo o SP mesmo, e daí internamente eu faço uma DP. Como o tamanho da parede, e além disso ele é pesado pra caramba, como o tamanho da parede ele pode variar, porque o tamanho do pilar não vai ser 40 milímetros, vai ser maior, então você consegue uma massa maior e colocar ainda algumas coisas dentro e passar hidráulica elétrica. Você põe num painel só, você consegue passar hidráulica elétrica. Desculpa, daí qual a espessura que você usa? Aí eu uso de 16 ou de 11. E depois põe o drywall por dentro. O wood frame. O esqueleto. O wood frame. Banheiro, como eu faço banheiro? Quando se faz banheiro, se fala banheiro de madeira, o importante é a impermeabilização. Tá? Madeira, lembra? Madeira e água não combinam. Tá? Então aqui a gente tem um vaso sanitário, a gente tem uma parede, seja ela do que ela quiser, tá? Ela pode ser até de CIP, se vocês quiserem, que eu já trouxe o CIP aqui também. Também o CIP, Gabi, também é uma solução. O CIP também que eu trouxe. Tá? E aqui você tem o barrote e aqui você tem a viga. E normalmente isso daqui sai por fora da estrutura. Tá? Aqui você tem o corte, você faz simplesmente um corte em todo o elemento que você utiliza aqui e você vaza o cano. Tá? Aqui é a mesma coisa. Você tem o corte, só que em vez de vazar por fora, aqui você tem o barroteamento passando, tá?
que é aquele conexão de 2 parafusos em cima. Esse aqui você tem um barroteamento onde você termina na viga, que é aquela outra conexão lateral. E daí você pega e você corre com o cano lateral. Aqui eu não estou abrindo a viga, tá, gente? Uma vez eu estava explicando isso para o arquiteto, eu não estou abrindo a viga. Ele está correndo, o pilar está fora disso aqui, ele está entre... Inevitavelmente, então, esse trecho de tubulação ele vai ficar externo. Vai ficar externo. Porque no outro dá para esconder entre o barroteamento, né? Dá para esconder, e daí, por exemplo, aqui você coloca um forro, Uhum. alguma coisa que você consiga esconder. E o rabo, tá? Então aqui você tem a alvenaria, o que vocês quiserem, se quiserem colocar o wood frame e tal, avigamento, tá? Aqui você tem o barrote, aqui você tem então o piso cerâmico, você tem a argamassa, tá? Você tem o contrapiso, tá? Depois você tem a placa cimentícia, que é o madwall que a gente estava falando, tá? A camada separadora, que seria uma camada só para separar os dois. A manta impermeabilizante, que a manta é o mais importante, tá? Que é a manta que garante que vocês não têm infiltração. Normalmente em casa de wood frame, eles falam em 30, mas eu corro até 60. Então a manta impermeabilizante ela vem do piso, ela vem até aqui, ó, quando eu corro ela, para não ter problema de impermeabilização. Tá? E o reforço final. Camille, uma coisa que acho que também se usa muito em construção industrializada é o vaso sanitário com saída horizontal, que você já sai no shaft. Você também. Perfeito. Que aí você não precisa Sensacional. furar. Sensacional. Sensacional a solução. Essa aqui é a casa de calçada, tá? A casa de calçada também é inteira feita de wood frame. Tá? Telhados. Essa aqui é coberturas. Né? Vamos falar em cobertura. Existem vários tipos de cobertura e como se faz uma cobertura que é o grande importante. Tá? Eu já tive obras a qual fizemos a cobertura, tudo esqueleto, colocaram o cara do vidro lá, não deu 6 meses, a madeira estava inteira, torta, inteira, sabe? E aí, tudo o trabalho nosso se joga fora por causa de o cara do vidro não soube simplesmente colocar, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente tenta explicar, nós colocamos, não faz nem parte do meu processo, mas eu coloco no meu projeto como deve ser feito, colocado um vidro do lado do outro e mesmo assim as pessoas não seguem, entendeu? Então assim, por quê? O que acontece? Normalmente a pessoa vai, contrata o arquiteto dá toda a volumetria, ele pega os 3 porquinhos e faz a casa dele, entendeu? E daí dá problema. Tá? Então aqui a gente tem o madeiramento, a gente tem a viga, então o pilar, tá, gente, ó, de novo, vou aqui de novo, o pilar, aqui tem aquela conexão, o espaçamento, os parafusos, tá? Aqui a gente tem o barrote, então o barrote inferior, lembra? 60, 40, 80, e em cima a gente normalmente utiliza mais espaçado, então 1,20 m, 1 metro, tá? Então aqui tem o barrote, tá? E aqui a gente tem, essa aqui é uma telha trapezoidal, telha metálica, aqui, ó, trapezoidal, tá? Normalmente essas telhas são legais porque elas têm poliuretano interna, ela é lisa embaixo e trapezoidal em cima, então é uma solução já praticamente pronta. Ela se encaixa, ela tem peças de até 6 metros de comprimento, se você quiser fazer um 6 por 12, ela vem placas de 6, 6, 6, 6, é super rápida, ela se encaixa uma em cima da outra, vem um parafuso e finaliza ela. Tá? Muito interessante. Então aqui a gente tem o barrote, aqui a gente tem a telha trapezoidal e o mais importante é o quê? Pingadeira. Pingadeira é um negócio que precisa ter. A água entra em lugares que você nem imagina. A água retorna. Tá? Então se não tiver pingadeira, é um problema. Vou passar partes por partes aqui. Então a telha metálica, tá? Trapezoidal, você tem um isolamento. Tá? Você pode ter esse isolamento ou aqui, ou você pode ter o isolamento, como eu disse para vocês, dentro da telha. Tá? Tem um arremate aqui final, um rufo metálico, rufo metálico aqui, tá? A tabeira, aqui ele pôs uma tabeira de MLC, mas eu vou explicar porque que fica mais fácil, tá? O barrote, você pode colocar um forro também. Então aqui, gente, são duas soluções diferentes, tá? Essa daqui é uma solução mais simples, essa aqui é uma solução mais simples, essa aqui é uma solução mais composta. Aqui a gente coloca o rufo metálico e também um enchimento superior, enquanto aqui a gente não coloca o rufo metálico, a gente não coloca o enchimento superior e daí coloca o forro. Vocês entenderam ou ficou confuso?
Ficou confuso, né? Vamos lá. Esse daqui, ó, é uma solução mais simples, tá? Aqui a gente tem o pilar, a viga principal e a viga secundária com barroteamento e simplesmente uma telha metálica trapezoidal em cima, onde essa telha contém internamente o isolamento térmico. Ela é lisa embaixo, trapezoidal em cima e o acabamento fixo daqui. Tá? A gente tem a outra opção também de colocar com telha metálica trapezoidal, porém fazendo um forro metálico embaixo, onde essa telha trapezoidal você precisa, por exemplo, de um cliente que ele precisa de um dB maior, tá? Ele precisa ouvir menos som. Então aqui a gente pode colocar o enchimento superior, o enchimento interno entre essa peça e a telha metálica e colocar um forro. Tá? O importante é que tenha o rufo metálico. O rufo metálico é muito importante. E como a telha é presa na viga de MLC? Ela é parafusada, mas tem algum isolamento, uma impermeabilização, alguma peça de borracha, alguma coisa para evitar? O parafuso tem uma peça de borracha que entre água. Que não entre água. Ele é tipo um guarda-chuvinho. Um guarda-chuvinho. Tipo aquele de pôr no copo. Aqui é a mesma coisa. Então você tem o rufo metálico, tá? O barrote, a viga, o corte. TPO. Vocês lembram o que é manta TPO? Manta Alvitra, Maxply, Firestone. É aquela manta que você consegue uma inclinação mínima de até 1%, muito utilizada agora nos arquitetos. Tá? Fica principalmente flat, praticamente flat. Porém a manta ela não te garante a acústica, né? Não te garante o acabamento. Então o que a gente faz? Nós colocamos pilar de novo, viga, conexão metálica interna, os barrotes na parte superior. E se eu colocar simplesmente a manta TPO aqui, ia voltar água. Então a gente faz um L em madeira. Esse L de madeira garante que você venha com a manta, venha até aqui, coberta ela, e depois a gente coloca um rufo metálico aqui. Normalmente esse rufo metálico só está desenhado aqui, mas normalmente eu coloco desde aqui, ó, de trás, e ele faz todo o acabamento da peça. Você garante pelo rufo metálico e garante pela manta TPO que aquilo não vai entrar água. Tá? Ele é de madeira para não entrar água. Aqui ó, a gente faz esse elemento de madeira, aqui, esse L de madeira, e daí a manta TPO passa por cima desse L de madeira e depois vem um rufo metálico. É porque quando chover muito, o L é. a água vai transbordar. Isso. Né? Na hora que chove muito, muita quantidade, a água vai transbordar, não tem jeito. Então, em vez dela escorrer assim, lambendo na frente da madeira, ela vai ser jogada para fora naquela pingadeira. E nesse caso, as águas do telhado estão para as laterais? Não, quando você está usando uma manta TPO, é praticamente flat. Você pode jogar para onde você quiser ou mesmo fazer internamente na casa jogando água interna. Tá. Entendeu? Isso aqui é o que mais, hoje, no mercado de arquitetura, isso aqui é o que mais é utilizado. Tá? Você brinca qualquer negócio de arquitetura lá, é isso daqui. Carlinhos, aí o isolamento vai como? Aqui o isolamento. Vamos lá, vou passar partes por partes. Tá? Então aqui a gente tem o barroteamento, depois a gente tem a placa USB, na parte inferior, tá? Depois a gente tem a barreira de vapor. Essa barreira de vapor, assim, dá para você dar esse espaçamento como barreira de vapor com um ar mesmo, tá? Para dar um cheiro, tá? Ou também você pode colocar aqui ele põe um isolamento termoplástico, termoacústico. Aqui, ó, tá? O isolamento termoacústico aqui, ó. Essa barreira de vapor é assim. O professor até pode falar melhor. O professor fala melhor, mas é mais um isolamento para ele. Mas tá ali, tá? Essa semana até, por sinal, eu tive uma reunião com uma empresa a qual eles estão fazendo essa barreira de termoacústico com espessura de 6 milímetros. Então não precisa mais de tudo essa camada. Tá? Eles conseguem já substituir, que é um elemento que são 7 camadas de alumínio e entre elas tem um EPS. É bem legal, bem interessante. Tá?
Depois aqui a gente tem o isolamento termoacústico, tá? Um calço e a placa USB finalizando. Vem a placa USB e a manga TPO em cima, corre em cima. Tá? Se quiserem até posso mostrar uma obra depois. Eu quero dar a obra para mas posso mostrar uma obra. Tá? Aí o acabamento. O que faz a inclinação, então, é a placa USB. Placa USB. Na placa USB a gente coloca um barrote cunha, esse barrote cunha que dá inclinação. Mas aí como a inclinação é muito pequena, a gente consegue malhas muito grandes sem parecer brilhado. E dá toda a estética do flash. Vidro. Como você coloca vidro em uma estrutura de madeira? Tá? Qual os detalhes disso daqui? Então aqui é a mesma coisa. Pilar, viga, barrote. Tá? Você tem aqui a folha de vidro, tá? E aqui você tem a canaleta metálica. Por que a gente coloca a canaleta metálica e eu não coloco um barrote de madeira? Conexão entre vidro, você pode pôr ou com simplesmente com, como é que chama aquilo lá? Você pode pôr simplesmente um fechamento com silicone estrutural em cima, tá? Entre vidros você coloca um silicone estrutural, ou o que a gente recomenda, esse apetrecho inteiro aqui. Quando você coloca silicone estrutural, ele consegue absorver essa diferença, tá? Desde que não seja muito grande. O problema do silicone estrutural é que eventualmente de tempos em tempos você vai ter que trocar, porque bate o sol e aquilo lá não é interno. Tá? Quando você faz, aquilo é uma conexão química. Tá? Isso aqui é uma conexão mecânica que a gente coloca para garantir que aquilo realmente fique um do lado do outro. Você vê que aqui, esse detalhe aqui, ó, a gente está colocando aqui um barrote de madeira, porque muitas das pessoas não gostam dessa abinha de metálica subindo até lá em cima. Mas por que a gente não põe a madeira direto no vidro? Porque a madeira trabalha mais do que o vidro. E porque o elemento de vidro não consegue garantir que fique totalmente encostado um no outro com a madeira de baixo. Pode perguntar. Se isso não fosse um telhado, se fosse uma fachada, seria essa conexão? Mesma coisa. Mesma coisa. Principalmente se fosse uma fachada. A fachada, você está falando a fachada de madeira interna e o vidro externo. Normalmente você tem várias soluções que você pode usar isso, tá? Isso daqui não é para fachada. Tá? Para fachada é outra conexão. Isso daqui quando você tem ela totalmente em pé. Quando você tem ela assim, tem outras soluções que você pode utilizar. E uma delas, eu sei que é caro, mas é uma baita solução, que é o Spider. Conexão Spider. Você vem assim, é uma aranha, que ela conecta de um lado aqui, e ela vem quatro pontos aqui, o vidro vem e conecta ela perfeita uma lado ao outro. Ah, você conecta os 4 vidros com uma conexão só. Só que aí é sensacional. Mas é usado para cobertura horizontal também, não é? É, também. Só que cada conexão Spider daquela, custa R$500 cada conexão. É aqui, assim. Já viu isso? E daí ela vem aqui para dentro, interna. Ela é linda. Ela é interna. E da interna ela vem num ponto só, no pilar de madeira. Isso aqui atrás, assim. Bem legal a conexão de fachada. porque você não precisa de caixinha em volta. Aí vocês têm como é que é feito. A gente sempre recomenda, gente, de 30 centímetros para vocês fazerem esse beiral. Tá bom? 30 centímetros de beiral. Tá? 30 centímetros. É legal. Agora sim, isso daqui eu nunca fiz. Posso falar para vocês que eu nunca fiz um telhado de telha convencional. Tá? Por que nunca fiz um telhado? Não, mentira, fiz um. Tá? Mas o telhado de telha convencional a gente só consegue ser, vamos dizer assim, conseguir garantir que aquilo lá funcione quando é um vão muito grande. Eles não conseguem fazer com madeira normal, né? Que daí eu fico competitivo. Tá, mas aqui vocês têm o telhado convencional, ele é um dos mais complexos que tem com esses telhados mais leves. Lembra que a madeira é um elemento leve, e tudo que você põe em cima dela, quanto mais leve você colocar, melhor fica a madeira. Nunca você vai pôr o concreto em cima da madeira, mas sim a madeira em cima do concreto. Tá?
Então aqui você tem, de novo, pilar, e aqui você tem a viga principal, a viga de MLC. Aqui você tem um calço, que é para dar a inclinação, tá? Desse barrote aqui. Aqui você tem a ripa de madeira, tá? Depois você tem aqui a subcobertura, tá? Subcobertura, tá? É melhor ir de baixo para cima. Então você tem o forro, que o forro é o acabamento final que as pessoas veem. Tá? Depois você tem o isolamento térmico. O isolamento térmico é para garantir realmente que aquilo funcione. Mesmo assim, por exemplo, em telha de barro, normalmente você não tem esse isolamento térmico, as pessoas normalmente não utilizam. Tá? Depois tem a subcobertura, depois a ripa de madeira que faz todo o traçado para colocar a telha de barro. Às vezes você usa a manta reflexiva debaixo da telha. Uso. E dela reflete uma outra faixa de radiação. Uso sim. Uso sim. Normalmente ninguém dá valor para isso, mas é uma coisa que dá uma boa diferença. É uma radiação que não é visível. É, exatamente. E dá esquenta. uma boa diferença no telhado. Uma boa diferença no telhado. Então, aí um corte que você tem. Aqui a gente recomenda esse espaçamento, tá? Máximo de 60 centímetros. Tá? Aqui vocês podem ver o corte. Como é que fica isso? Quando vocês falam em beiral de casa, isso é legal falar também, a gente recomenda de 60 a 1,20 m, no máximo. Normalmente as pessoas desenham em 1,60 m, só que daí quando você faz em 1,60 m, você tem que fazer ela triapoiada, tá? Para ser competitivo. São alguns toques que quando a gente vai desenhar, vai conceber o projeto, é uma coisa interessante de saber. Tá? E ainda em cobertura, quando você tem uma cobertura mais complexa, tá? Onde você tem uma cobertura de vidro e depois outro tipo de cobertura superior, esse desenho é um pouco mais complexo. Tá? Então aqui a gente tem cobertura de vidro, a gente tem um rufo metálico. Esse rufo metálico normalmente ele para aqui, mas ele vem até aqui, tá? Então a gente dá um rematezinho nele aqui, tá? Aqui a gente tem a manta, colocou alvitro, mas é manta TPO, tá? Essa manta TPO. Ó, placa USB com caimento de 1 centímetro, 1%, que fica bem baixinho. Aqui você tem a cunha de madeira, tá vendo? Então você tem uma peça de madeira que dá o acabamento com a cunha. Depois você tem a terça, que faz esse acabamento aqui, tá? Aqui você tem a viga, o forro e o isolamento termoacústico. Você tem dois tipos de interação, onde você vem com um tipo de telhado e faz interação com outro tipo de telhado. Lembrando, gente, que isso aqui não é uma solução única, mas é uma solução que funciona e a gente tem experiência que dá certo. Tá? E tem uma dúvida nisso aqui? Tabeira. Lembrando, quando você faz uma viga totalmente exposta a sol e chuva, qual que é o problema da madeira? Ao longo do tempo, ela fica mais cinza. Se o cliente não der a manutenção correta, ela tem que ser trocada. Você imagina uma viga de tabeira que seja uma viga estrutural que segura a casa inteira. Como é que você troca? Você não troca. Ela fica lá e eventualmente você vai ter um problema estrutural. Tá? Então o que nós normalmente fazemos? Quando você tem uma viga de madeira laminada colada, que ela tem, pode falar. Uma viga de tabeira. O que é uma viga de tabeira? Imagina você, tá? A gente faz uma viga, a qual essa viga ela é em cima da viga principal, tá? E eu faço um beat, de novo a palavra beat. Tá? Eu faço um beat. Por que eu faço beat? A água bate, ela vem, ela torce para cá e ela não entra. Ela cai exatamente aqui. É tipo uma pingadeira, segunda pingadeira. Tá? Então você tem a pingadeira superior, tá? E você tem a pingadeira de baixo. E ela é parafusada na viga? Parafusada. Aí você fala, pô, Calil, você vai parafusar, vai entrar água pelo parafuso. Vai entrar água pelo parafuso, mas que a gente coloca uma manta. E nesse caso, esse parafuso é estrutural, não? Estrutural. Porque está furando a viga estrutural. Sim. Tá.
Só para ter certeza. Assim, como eu trabalho com estruturas, eu nunca uso parafuso sem ser estrutural. Nunca uso parafuso faz sem sentido. ser estrutural. Tá? Aqui a gente tem outro tipo de conexão, tá? Onde a gente tem o vidro aqui, depois uma outra viga embaixo. Tá? Então a gente tem uma viga em cima e a gente tem um espaçamento que tem uma viga embaixo. Tá? Então você tem o vidro chegando, ele está com uma inclinação, você tem essa fita para garantir que não entra água, que é das fitas que o Renan te mostrou. Tá? Você tem o rufo metálico e o vidro. E aí você tem a tabeira e também você tem um espaçamento embaixo. Tá? Aí um pouco da obra, e aqui a gente vai falar sobre escada. As escadas que a gente faz. Então, escada. Quais são... Sim, escada é uma coisa complicada de se fazer em madeira. Tá? A madeira de pinos, eu não recomendo fazer escada, porque a madeira de pinos, qualquer salto alto, ela marca. Normalmente a gente faz escadas com madeira de uma densidade um pouco acima de 600 kg por metro cúbico. Tá? Normalmente madeira de eucalipto, mas também, como vocês viram aqui, a gente faz escada de pinos também. Tá? Então, como se faz uma escada? Eles têm os elementos principais. A escada nada mais é que uma estrutura. E o importante da escada é o seguinte: existe ela aprovada por norma e existe ela na sensação das pessoas. Acho que eu tenho um projeto até que eu falei isso. Acho que ele não está aqui hoje. Então a gente tem aqui os elementos principais, tá? Que são as vigas principais. Tá? E depois a gente tem os passos. Aqui a gente tem um barroteamento, tá? E você tem um placado final para acabar. Então, as vigas, os degraus, tá? Os parafusos autoperfurantes, com a gente parafusa de frente, esses degraus. E a gente tem alguns detalhes importantes. Quais são os detalhes importantes? A gente tem os parafusos aqui, você tem simplesmente... Porque a madeira não pode ficar de novo no chão. Se ela não pode ficar no chão, vai jogar água, a gente deixa ela sempre livre. Em vez de eu fazer uma sapata metálica gigante, a gente faz simplesmente 2 barras roscadas e encaixa a madeira em cima. Tá? Encaixa com compound, com algum tipo de para dar a conexão firme o suficiente para dar o detalhe. Ó, os parafusos autoperfurantes, né, inclinados a 45 graus, como elemento principal, e o detalhe do espaçamento. Lembrando que madeira, escada, quando você faz um canto reto de escada, madeira não dá certo. Tá? Tem sempre que fazer um abalamento para que ela não tenha esse negócio quebrado em 2, 3 meses. Então, o abalamento do degrau, que é isso aqui. Ó. Gente, isso aqui não... Aqueles pontinhos são os parafusos que ela, São. que ela entra na Os estrutura. parafusos, isso. Esses daqui. Esses são os parafusos internos. Ó, 5 centímetros, tá, gente? Ó, isso aqui não tá voando, tá? Porque até pedi pra ele colocar, porque daí eu tava mostrando isso pro cliente e falei, mas dá pra fazer voando? Não, não dá pra fazer voando, tá? Ou você encaixa na parede ou você põe aqueles pilares. Nada de escala voando. Até dá pra fazer, mas... E daí agora um pouco de conexões metálicas também, de como você fazer e como você não fazer e por que não fazer. Isso aqui são patologias, e assim, simplesmente vocês desenham as coisas, mas como nem todo mundo teve aula de anatomia de madeira e vê como a fibra funciona, é muito importante saber como as tensões passam dentro da madeira, e isso pode causar uns fendilhamentos na estrutura, a quais não são legais para a estrutura, nem esteticamente, nem estruturalmente. E não é porque foi calculado errado, não é porque a chapa metálica está errada, mas sim por causa que o corte da madeira e a tensão da viga está atuando daquele jeito. Tá? Então, por exemplo, quando você faz um pilar de concreto, você tem um L metálico, tá? Se você fizer este corte e continuar aqui, aqui você tem uma tensão chegando. Então o que a gente recomenda? Fazer este corte aqui. Tá? Isso aqui tem uma tensão que ele vai causar essa trinca aqui, ó. Então uso incorreto, são pequenos detalhes. Dependente da viga que você utilizar, não é só de madeira laminada colada, de madeira, se existem essas tensões vão causar esse fendilhamento na peça. A mesma coisa aqui,
Então, em vez de você fazerem um corte, da viga chegando corte, passando aqui, não, passa com ela direto. Tá? Vai acontecer dessa trinca acontecer nesse ponto aqui. Mesma coisa, pilar de concreto, viga de madeira laminada colada. Você faz esse corte para seguir. Muitas vezes você fala assim, putz, mas eu queria que meu pilar viesse até aqui e a viga acompanhasse meu pilar. Quando você faz isso, você vai acontecer essa trinca, porque essa peça vai trabalhar e essa peça vai trabalhar de forma que vai acontecer essa trinca aqui. Você pode fazer isso? Você pode fazer desde que você enfie 2 parafusos autoblásticos aqui, garantindo que isso daqui não trabalha o suficiente. Tá? Mesma coisa aqui. Tá? Então você tem uma conexão embaixo, mas daí você tem uma conexão em cima bem no parafuso. A viga vai tentar fazer esse movimento aqui, e esse movimento causa então um vendilhamento do material. De novo, não é só a viga que pode ficar no chão, mas toda vez que ela tem contato com concreto, ela tem que ter alguma coisa que garante que aquele concreto não passe água para a viga. Tá? Então aqui você tem um elemento de madeira chegando vamos dizer assim, uma parede de concreto, tá? E ela está simplesmente encostada. Você pode ter isso? Perante norma não, mas você pode ter um elemento metálico separando ela. Tá? Aqui você vai ter uma umidade do concreto, o concreto passa umidade, então ele vai ter e sugar aquilo lá para a viga de madeira laminada colada. Então o que a gente recomenda? É necessário que exista um espaçador, ou uma manta, ou alguma coisa, uma conexão metálica que simplesmente levante ela o suficiente, de 1,5 centímetros, para garantir que essa água não penetre dentro da viga de madeira laminada colada e garanta estruturalmente o elemento. Tá? Outro ponto aqui também, você tem a viga chegando numa sapata gigantesca. Tá? Essa sapata, ela poderia ser interna? Poderia ser interna, mas eu quis fazer externo porque o arquiteto gosta de ver as conexões metálicas, sem problema. Porém, toda vez que ela bater a água, eu não gosto dessa conexão, tá? Mas toda vez que bater a água, ela vai entrar e se acumular dentro desse elemento aqui. E ele é um elemento que precisa ser um elemento móvel. Então o que a gente recomenda? A gente recomenda um furo. Essa peça ela não está encostada 100% nessa base aqui. Ela vai parar antes. E daí quando a água entrar, ela vai sair por aquele furo ali. Tá? É tipo um ralo. É um ralo. Muitas das conexões de pilar, quando eu deixo o pilar, mesmo que ele seja exposto ao sol e chuva, e o pilar em cima, eu faço um furo naquela sapata minha, eu faço um furo de evacuação de água. A gente pensa até nisso. Para que a água, mesmo que ela entre, não é para entrar, mas se der um dilúvio e a água fica lá, entrar lá dentro, ela vai sair. Tá? No texto de a gente pensa como é que fura a chapa só para dar escoamento de água. Tesouras, tá? Treliçadas, chapas rígidas, elas nunca são boas, tá? Elas podem causar trincas da madeira. Lembra? A madeira, ela trabalha. Se a madeira trabalha, você tem que permitir que ela trabalhe. Então, como é que a gente faz? Isso aqui você deve ver de monte de estruturas de madeira, né? Um monte de estruturas de madeira. Então, o correto mesmo, para você ter uma melhor trabalhabilidade da madeira, você faz ela simplesmente livre, ó, ela está livre, tá? E ela trabalha, ela trabalha mesmo. Mesmo porque numa treliça, o correto é que os nós sejam articulados. Exatamente, exatamente. E nada melhor que isso daqui, entendeu? Porque hiperestático. Hiperestático, exatamente, hiperestático. E o rufo metálico. Então assim, o que eu recomendo? Nunca coloque a madeira, pelo menos no meu material, exposto a sol e chuva. Qual que é o grande problema? A madeira, assim, quando você faz um pergolado de cumaru e coloca a sol e chuva, por exemplo, lá embaixo vocês têm uma coisa que eu nunca faria, aquele pergolado lá embaixo. Você tem uma tela que acumula água, que cai em cima da madeira. Ela não estava prevista. Não, eu imaginei. Eu nem sei entendeu? quem foi que colocou. Aquilo lá pra mim, a hora que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. Aquilo é o que não se deve fazer com madeira, tá? A madeira tá ali. Se ela tivesse livre ali da estrutura metálica, batendo sol e chuva, perfeito. Não, colocaram uma tela a qual acumula água e fica pingando.
ali pingando, acumulando água em cima da madeira, acumulando água em cima da madeira. Folhinhas, tudo que tem ali é ali. Entendeu? Então ali está totalmente errado. Totalmente errado. Desculpa falar. Você tem toda a razão, mas quem colocou isso, acho que foi um engenheiro. Ah, entendi. Porque os arquitetos projetaram sem aquela pedra. Ah, entendi. Então, aí estava certo. Mesmo assim, lá, acho que se eu não me engano, eu não vi direito. É um dente metálico e a madeira se encaixa aqui. Correto? Então o certo era você espaçar desse lado e espaçar desse lado para que ele tenha circulação de ar e você não tenha esse problema. Mesmo assim, quando você coloca viga de madeira, é que eu ia falar, você faz um pergolado de cumaru e você coloca na frente da sua casa sem qualquer tipo de proteção, você entende que aquele material ele já vem bruto. Sabe? Você está entendendo aquilo, que aquilo vai se isentar. Quando a gente trabalha com madeira laminada colada, eles acham que aquilo vai chegar a ficar pro resto da vida daquele jeito, como se fosse um móvel. E na verdade ele trabalha ao longo da vida, do mesmo jeito. Então, para a gente evitar que isso aconteça, evitar o acúmulo de água na parte superior da madeira, a gente recomenda um rufo metálico. Tá? Esse rufo metálico, ele é uma chapa metálica, normalmente de 2 a 3 milímetros, tá? Ele tem a pingadeirazinha dele aqui e coloca os parafusos, e aquele parafuso que você perguntou lá, então você tem um espaçador aqui de 1 centímetro, porque se caso entrar água dentro dele, mesmo com a pingadeira, entrar água dentro dele, você tem um espaçador e o espaçador vai permitir que o ar, por isso que ele não fica 100% encaixado lá. Aí o parafuso também tem aquele guarda-chuvinha de borracha, para que você vede completamente a solução. Tá? Você pode tanto pôr o parafuso de cima, como o parafuso lateral. Vou falar para vocês qual que é o problema disso aqui. Você faz o pergolado, põe um rufo metálico, aí vem o cara da manutenção e pisa em cima. Aí o rufo metálico faz assim e entra água tudo dentro. Então por isso que é importante o espaçador. Tá? E eventualmente nós colocamos, por exemplo, esse rufo metálico, coloca em todo o pergolado. Imagina o pergolado do tamanho dessa sala. E a gente coloca o rufo metálico. Eventualmente, nesses espaçamentos, bem internamente, eu coloco um pedacinho de madeira e localizo onde a pessoa pode pisar ao longo do pergolado para dar manutenção da estrutura. Aí é uma estrutura que a gente fez lá em Trancoso, que eu quero mostrar para vocês também. Aqui depois tem alguns parâmetros para cálculo de estruturas, vou dizer padrão, mas são algumas estruturas que são normalmente utilizadas em madeira laminada colada ou em madeira em si. Tá? Então, além daquela tabela lá, vocês podem utilizar para viga biapoiada, para viga triapoiada. E aqui também vocês têm a recomendação de comprimento de cada uma. Tá? Então, aqui é simplesmente uma viga que é chanfrada, então você pode colocar direto os barrotes e já colocar a inclinação do USB em cima dela. Tá? Aqui você já é uma viga em arco, que você também é chanfrada em cima, você pode colocar o USB direto em cima dela. Tá? Então aqui em balanço, uma treliça, então você tem parâmetros de altura, de largura, tá? Desse tipo para galpão industrial, para treliçado. Então acho que às vezes isso aqui a gente fez por causa que aquela tabela às vezes eu vi que não ficou tão legal assim, a gente fez esse tipo de elementos, tá? Então você tem também domo geodésico, você tem o treliçado quadriculado, o arco, tá? O arco com esse elemento de fechamento aqui para fazer o fechamento de galpão, tá? O arco também pórtico e o pórtico biapoiado com tirante metálico. Aqui vocês têm toda a solução, o vão que você vai, a altura que vai ficar da viga, que é o L, que é o L aqui, tá? Dividido por 40, então vocês têm aí toda e a inclinação também. Então isso aqui fica bem fácil também para pré-dimensionar as estruturas de madeira. Nossa, com um vão de 50 metros você tem uma peça com mais de 25 metros, né? Sim. Enorme. Sim. Eu até vou mostrar agora uma obra que eu fiz com um vão de 25 metros com uma peça de 1,10 m. Lindo assim. De madeira. Aqui tem, claro, os catálogos, porque lá nesse catálogo, nesse caderno caderno a gente especifica alguns parafusos, né, alguma coisa, então tem alguns catálogos, que é os catálogos da Autoglass, que vocês já tiveram até aula com eles, né, e aí,
Tá? Aqui, alguém tem alguma dúvida? Legal. Alguém tem alguma... Não terminei. Não terminei. O pessoal já está aqui Espero que tenha sexta-feira. Eu acho que essa aula é interessante porque ela complementa bem aquela aula que eu dei de teoria do detalhe do ponto de vista da arquitetura, né? Como expressão arquitetônica, como retórica. Então aqui é realmente a questão técnica, né? De preservação dos materiais, realmente durabilidade da obra, é a qualidade da arquitetura, né? A qualidade da construção. Eu gostaria de andar por 3 obras, mas eu acho que não vai dar tempo, tá? A primeira que eu vou andar aqui é a Roy Garden. A Roy Garden, ela é no Largo da Batata, em São Paulo. É um bar muito legal, a cerveja é muito boa. Dá para vocês visitarem lá, principalmente sexta-feira, é muito legal lá. Então, ela foi feita pela Ambev, tá? Concebida pela Ambev e pela Metamorfose, arquitetura Metamorfose. Tá? Aqui vocês podem ver algumas das conexões que a gente utilizou. Essa daqui é a obra praticamente pronta. Você tem uma viga principal aqui, uma viga principal aqui e uma ancoragem no concreto desse lado aqui. Aqui você tem esse desenho, tem um nome, professora, me ajuda? Escama de peixe. Escama de peixe. Tá? Tem o desenho de escama de peixe. Então você tem a viga principal em cima, a viga principal embaixo, e você tem toda essa parte aqui de balanço. Tá? Simplesmente em balanço. E eu gostaria de mostrar, aqui você pode ver, ó, aqui os parafusos da Rotoblas sendo utilizados, tá? E a gente chamou de chaparanha. E daí a gente fez essa chapa, ó, aqui você pode ver a conexão metálica interna, que essa foto de obra, gente, é foto para mostrar os erros. Tá? Você pode ver o espaçamento, tá? Isso aqui é foto de vistoria, tá? Você pode ver aqui, ó, esse aqui está torto, isso aqui está torto, entendeu? A obra inteira estava torta. Tá? Só você que está vendo, Camilo. E aqui, ó, eu gostaria que vocês vissem, por exemplo, a chaparanha. Isso não existe no mercado. Isso aqui tem que ser dentro da nossa cabeça. Entendeu? A arquiteto não pensou nisso daqui. Ele simplesmente pôs todas as madeirinhas ali e ficou. Então, você imagina, ó, aquele negócio lá de trás, essa parede aqui estava torta. Essa parede aqui estava torta. Isso daqui estava torto. Então você imagina se encaixar nisso, ainda bolar uma chapa metálica que seja ajustável para isso. Entendeu? Esses são o que a gente se mata lá para fazer na empresa. Tá? Porque a tolerância da construção civil tradicional é de centímetros, não é de milímetros. Não, se fosse centímetros. De metros. Então aqui ó, você pode ver a chapa metálica. Então ela vem por cima, desce e faz, conecta aqui, conecta desse lado, conecta desse lado. Aqui você tem outra chapa metálica interna, conecta essa principal com a outra principal, e aqui você tem todos os parafusos da Rotoblas e tudo isso aqui fica em balanço. Tá? E aí essas chapas, elas meio que servem meio que como um ajustador de como que esse negócio vai... Porque assim, ó, você imagina, no meu projeto, se eu diminuir 1 centímetro aqui e 1 centímetro entre esses dois, eu tô ferrado, porque minha madeira, a hora que você olhar, a gente sempre chama que a gente faz, quando as pessoas chamam a gente da aula, você fala assim, ó, você vai fazer cereja do bolo, você não pode errar. Porque é exatamente aquilo lá que ele põe, porque você não vai ver se a parede está torta, você não vai ver se o concreto, ele vai ver a minha estrutura. É a primeira coisa que ele bate o olho. E aquilo tem que estar perfeito, você entendeu? O espaçamento tem que estar perfeito. Eu não sei se eu tenho uma obra final, mas na última peça aqui, você pode ver que ela vem bem junto e depois ela abre lá no final. Entendeu? Então eu tenho que fazer de certa forma que os seus olhos, você não consiga ver a diferença que o concreto deu. Nessa parte aqui, ela tem um espaçamento e nessa parte ela tem outro espaçamento. Você não enxerga isso. Ó a diferença. Minha madeira não tem como vir torta, ela é fabricada. Entendeu? Mas olha a diferença. Ó como é.
uma interferência assim. E a gente fez isso aqui em 15 dias. Montagem em 15 dias. E vai ser coberto com vidro, alguma coisa? Foi um policarbonato. Um policarbonato. Ficou bem legal. Bem legal. Eu não sei se eu tenho a foto da obra final, mas se vocês entrarem no Instagram da empresa, que é o Braheud, vocês têm todo o acompanhamento. Aliás, lá tem todo o acompanhamento de todas as obras. Então tem os stories lá embaixo, não sei como é que chama aqueles stories que ficam lá embaixo. Tem um monte de obra que dá para você acompanhar como é que ela vai mudando. É bem legal. Tá? É BRA Reud. Deixa eu Opa. pegar outro aqui. Pegar outro aqui. Foi bem legal. Eu separei algumas conexões, alguns tipos de fotos de conexões. Então, essa daqui é uma obra de trancoso, tá? Então você tem aqui a chapa metálica, você tem o pilar, a viga, tá? Você tem a chapa metálica, então ela fica internamente assim feita, ela era assim, ó. Você tem a chapa. Essa é uma chapa de momento, tá? Ela é bem grande. Você tem a chapa como ela fica depois. Aqui é a chapa-aranha, que a gente chamou. Tá? Aqui é a chapa de barrote. Tá? Então você põe uma chapa metálica superior que você faz o balanço nesse sentido. Isso também você trava entre os dois. Aqui é um tirante metálico. Olha que legal, gente. Exposto. A gente espaça. Tá? Chapa T espaçada. Tá vendo? Chapa T espaçada. Olha que legal a conexão. Aqui vocês têm uma chapa que chega no pilar, na viga. Você tem uma outra chapa que chega na viga e aqui você tem um tirante metálico. O que eu fiz? Essa chapa aqui superior, eu já coloquei um anel nela e ela fez a conexão do tirante metálico. Então, uma chapa solucionei duas soluções. Essa aqui é outra obra também, que é da Shintec. Tá? Então, você tem viga de 20 metros de comprimento, de vigas de madeira laminada colada de eucalipto, e aqui você tem cada conexão, aqui você tem uma conexão de viga pilar. Esse aqui tá? Essa daqui é a única obra que eu falei para vocês que tem um telha cerâmica. São 25 metros de vão, e essa peça aqui ela tem 1,10 m de altura. Nossa. Essa fica em Praia Grande. Ó, a conexão metálica, ela tem uma parte aqui dentro. Eu tive que colocar a conexão metálica porque o engenheiro não conseguia garantir esse pilar. Você faz uma estrutura dessa, você tem um empuxo lateral. Esse empuxo lateral o engenheiro não conseguia me garantir que ia aguentar. Então eu coloquei um tirante metálico interno. Esse tirante metálico, você tem a chapa metálica que conecta na viga de madeira, e daí eu já fiz um detalhe que daí eu puxo para a viga o tirante metálico. E aí como ela fica do lado de fora, tá? Então ela se encaixa, ó, ela é bem comprida, ela vem para cá, e ela se encaixa no pilar de concreto. Isso foi uma reforma, alguma coisa assim? Não? É porque tinha essa estrutura de concreto, parece que tipo, ela não esperava a estrutura de madeira e metálica, não sei. Não é reforma. Mas ficou muito massa. Ó, o tirante metálico. Tá vendo? Aqui a gente tem um anel, esse anel puxa 3 tirantes, e eu subi ele para que a pessoa que esteja aqui em cima tenha visão. Ó, a chapa metálica interna aqui, vocês nem vê a interna chapa, mas eu tenho foto disso. Ó, a base de pilar, tá vendo? Isso aqui é em obra, tá, gente? Isso aqui fica sujo mesmo, depois a gente limpa, tá? E você tem uma chapa T, 4 parafusos, outra chapa base de pilar, 4 parafusos, tá? Ó, bem longe, e tem mais de 5 centímetros, bem mais de 5 centímetros. Aquela peça que eu mostrei, pode falar. Não, o legal da madeira é que você pode sempre dar uma lixada. Sim, e pintar ela de fica novo. nova, mesmo que risque, mesmo que suje. Exatamente, né? exatamente. Dá uma lixada. A gente de tenta superficial. evitar, viu, Gabi? Mas é imprescindível. Depende muito da construtora, depende muito da gerenciadora e deles entenderem que o material é um material de fino trato. Entendeu? Olha o tamanho da viga. Olha o tamanho da viga, a conexão metálica. Ó, eles colocando a conexão metálica. Imagina que esse cara é da minha altura, assim, ó. E a conexão metálica é isso aqui, ó. Nossa, o cara parece que está fazendo ou muita força ou está com muito calor, eu não sei. O cara tá roxo.
ao raso sendo realizado. Literalmente. Uma peça de 1,10 m, você não tem nem CNC que faz isso. Não tem no Brasil uma máquina CNC que faz um negócio desse. Você tem que fazer na mão. O cara tem que ser muito bom para fazer uma chapa em corte duplo com uma Mas você não faz na fábrica? uma obra como essa eu preferi fazer em loco, porque se acontecesse um erro de 10 centímetros, eu ia ter qualquer tipo de problema, entendeu? Eu preferi fazer em loco. Porque não daria para levar a viga de volta para a fábrica para Mesmo que você faça a melhor medição possível, entendeu? Quando você faz a medição, está acontecendo uma coisa na obra. Você vai começar a produzir, eventualmente alguma coisa pode ter acontecido. E para você não fazer várias visitas, e se você tem tempo para fazer isso em loco e você tem espaço para fazer em loco, nesse caso a gente preferiu fazer em loco. Tá? Aí o pergolado da Shintec. Pergolado da Shintec, então aqui vocês podem ver aqui o pilar, lado externo, isso aqui é uma garagem, tá? Para você ver a distância que tem do chão. Tá? Olha aqui, ó, chapa metálica, a distância que tem do chão, tá? E aí a chapa interna. Tá? Nesse caso eu utilizei uma chapa berço, tá? Então essa chapa berço ela vem, encaixa, ela simplesmente apoia nela, ela tem a lingueta metálica, mas ela ajuda muito na montagem, simplesmente para encaixar. A viga, com uma viga muito grande, a gente simplesmente encaixa e ela consegue descansar e o cara consegue pôr parafuso com mais tranquilidade. Ó, a chapa viga, pilar viga, você tem aí conexão. Isso aqui é um multiframe, né? Uma conexão em T. Tá? Aí 2 conexões em T. Ó, outra coisa. Debaixo. A solda. Você não consegue fazer um corte perfeito porque tem a solda da chapa metálica. Você tem que considerar a solda de chapa metálica como encaixe da viga. Então você precisa fazer aquele recorte de solda. Entendeu? Ó, aquela conexão que eu mostrei para vocês, que ela é espaçada entre uma viga que passa e um pilar. Essa meio que uma mancha meio escura em volta de algum produto que tem que passar? Aqui? É. Não, É que tipo de obra. na anterior também tem um negócio. Ah, tá vendo? o preto? É, o negócio. O bate-pedra. Ah, O bate-pedra para evitar, mesmo que a água entre lá dentro, ela não penetra na viga. entendi. É tipo uma borracha líquida que eu passo na peça. Entendi. Tá? Você não bate pedra? É, bate-pedra. Ele é utilizado em carro de corrida da NASCAR. No assoalho da NASCAR tem essa borracha líquida que eles ficam batendo muito no chão. Eles chamam de bate-pedra. Ó, que interessante. Nunca tinha visto. Ó, outro detalhe aqui, ó, da viga passando de 20 metros de comprimento e que você tem ela mordendo a viga. E também tem esse bate-pedra. Tem bate-pedra. Massa. Depois disso aqui tudo é lixado. Sim, sim. Não, mas é interessante porque eu nunca tinha visto esse tipo de coisa numa obra, assim, utilizar borracha Chapas líquida. metálicas, tá vendo? Chapas metálicas. Conectando concreto. Nesse caso ele queria pôr o pilar voando. Então daí a chapa vinha até aqui. É. E gente, era isso que eu tinha que mostrar pra vocês. Eu queria mostrar mais obra, mas não sei se vai dar. Que horas são? 9. 9 horas. Bom, agora pode? Pode, né? Nossa, Vocês têm perguntas, gente?